noite. Prazer enorme, a partir de hoje, poder contar com a audiência de vocês. É nessa data, 3 de junho, que nós vamos começar. Nós vamos agora levar esse pedaço da Amazônia para o Brasil e para o mundo, através do WG Podcast. WG sou eu, iniciado no meu nome, é Alailson Guimarães, mas eu quero que vocês se liguem muito no slogan do nosso podcast, que é o podcast dos Caetés. A região Caetés, ela tem aproximadamente 20 municípios nessa região, que tem uma riqueza extraordinária em vários segmentos. Eu destaco a pesca, a agricultura, a pecuária, o esporte, a cultura, o turismo, muito forte nessa nossa região. E me incentivou todo esse potencial a montar esse podcast para dar voz, para dar oportunidade, para dar cores, para dar vida a essa nossa região e fazer com que quem assistir, quem se achar interessado, vir para cá, conhecer Bragança, trazer investimentos, não apenas Bragança, perdão, porque nós estamos instalados em Bragança, mas em toda essa região. Então, toda essa região que tiver um talento, tiver alguém para mostrar alguma coisa de interessante para esse Brasil velho, nós vamos estar trazendo para cá, vai passar por aqui, vai ser muito bem-vindo. Eu convido vocês que, a partir de agora, comecem a se inscrever no nosso canal do YouTube. É só procurar WG Podcast. Também nos acompanhem, nos sigam e compartilhem nas nossas redes sociais. Só procurar WG Podcast a partir de hoje. E esse programa, ele já começa, vamos dizer que é um filho que começa já, uma criança, é um bebê que nasce falando e já com a boca cheia de dentes, inclusive dançando shot. E como começar um podcast aqui em Bragança, na região nordeste do Pará, perto da fronteira já com o Maranhão, e tendo a honra de receber o Dr. Jarbas Vasconcelos. Jarbas Vasconcelos, que está licenciado na condição de secretário da administração penitenciária, mas tem uma longa trajetória no direito, principalmente da advocacia trabalhista, esteve por um destacado momento presidente da OAB no estado do Pará. E esse homem me permitiu essa visita a Bragança e passar por aqui, por esse podcast, por este humilde ambiente para a gente conversar e nos ajudar a dar voz a essa região através do seu conhecimento, através da sua cultura e dos seus projetos que com certeza não são poucos. Tem muitos sonhos ainda. Dr. Jarbas, muito obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vindo a Bragança. Bragança é esse coração aberto, esse coração de mãe, sempre receptivo. Seja muito bem-vindo ao WG Podcast. Alailson, é um prazer estar aqui, iniciando com você nesse dia histórico, 3 de junho. O WG Podcast, falando aqui numa região do estado importante, como é essa região de Bragança, que você colocou muito bem, que é a região dos Caetés, que é a fronteira do Pará com o Maranhão. E quando você estava falando aqui, pedindo o apoio, o olhar, a assinatura do seu canal no YouTube, falando de região, me veio logo a ideia, como você frisou, eu gosto de estudar desenvolvimento e economia. Eu, quando não estou advogando, eu estou estudando. E estudando sempre direito e economia e direito e história. Economia e história, história e desenvolvimento. Isso se articula com a ideia de desenvolvimento regional. Eu penso que uma das coisas que a gente precisa fazer no Pará é reorganizar as nossas regiões administrativas para que elas hoje não batem exatamente com as regiões fiscais administrativas do Estado, não batem exatamente com as regiões e com as econômicas e com a produção de um determinado espaço do território paraense que dá essa unidade. Você quando fala, olha, essa região dos Caetés formadas por cerca de 20 municípios. E a gente rapidamente, em fração de segundo, intui quais são esses municípios e o que é que unifica do ponto de vista da economia estes municípios. E essa vocação econômica precisa estar representada no plano orçamentário, no plano de investimento do Estado, de modo que o Estado possa articular políticas estratégicas para cada região
de acordo com a sua vocação econômica, de acordo com a sua potencialidade. Pensar o Estado de uma forma planejada e a longo prazo, com investimentos que não sejam sazonais, não sejam aleatórios, de acordo com as preferências pessoais do governo, é uma medida importante que o Estado do Pará precisa ter. É preciso que nós conversemos no Estado mais sobre Estado do que sobre governos. Porque governos passam, pessoas passam, projetos transitórios passam, mas projetos de Estado, estes são permanentes. Então, quando você coloca esta ideia, me soa muito interessante, de início, a ideia de um podcast que discuta uma micro-região do Estado e que se articula com o todo do Estado. Aquilo que cada região, micro-região do Estado tem como estratégico, deveria ser estratégico também para todas as demais regiões e para todo o Estado. Isto é um avançar do nosso fazer política. Pensar a política de uma forma diferente e em um outro nível. Nós estamos no ano eleitoral, mas a gente no ano eleitoral, por incrível que pareça, no Brasil as nossas experiências nos fazem sempre lembrar de debates rasteiros, de debates sem futuro, desinteressantes, pessoalizados, e não se aproveita um contexto de eleição para se discutir projetos, programas realmente que possam ser implantados como de um governo, mas podendo ser assumido que é o ideal como de Estado. Perfeito. Eu vejo também na condição, já fui experimentado pelas urnas em algumas várias vezes, né? Eu sempre respeito quem tem voto. Então foi sempre assim, a urna nunca me negou, a urna nunca me disse não. Mas era exatamente porque conseguiu unir o discurso à prática, né? Sim. Então, exatamente se fala muito do ano eleitoral, né? Procura se conhecer, debater, discutir. 4 anos depois, ou 2 anos, que aqui tem 2 anos eleições, o que é a grande queixa ainda da sociedade, da população, é que os projetos de campanha, eles não se seguem a partir do 1º de janeiro, no dia da posse. Sim. Talvez esse ainda seja uma grande dificuldade. Agora nós dividimos o Pará por regiões. A nossa é Caetés, são várias outras. Esse é um estado todo vocacionado. A produção, um estado muito rico. Sim. Mas de pouquíssima atenção, principalmente política. Não se procura saber as vocações das regiões. Sim. Seria mais ou menos, hoje eu na condição de pai também, eu procuro sempre sondar o que é que a mãe dos meus filhos pensa, o que é que a irmã mais velha, para dar o presente para a menor. Porque chega muito fácil você chegar num lugar e olha, quanto é aquele, é o mais caro? E vai compra, mas não tem a menor identidade com o seu filho. Isso. Eu acho que é mais ou menos isso que você está dizendo. Isso. Pegar essas vocações e estimular. A nossa Constituição Estadual diz que a nossa Constituição Federal manda que a gente combata as desigualdades regionais. Está no artigo 3º da nossa Constituição Federal, combate a todas as formas de desigualdade regional como forma de combate à pobreza, à miséria, para a redução de todas as desigualdades sociais. Então, a desigualdade regional é vista na nossa Constituição Estadual como a mãe de todas as desigualdades. E a nossa Constituição Estadual diz que nós devamos combater as desigualdades intra-regionais. E o Pará tem aumentado essa desigualdade intra-regional. Quando a gente dá um passeio pelo Pará, a gente percebe que o Pará tem aumentado essas desigualdades intra-regionais. Quando você vai de Parauapebas, no sudeste do Pará, e vai a Faro, no extremo oeste do Pará, você percebe o que eu estou falando aqui com muita percepção, com muito peso, porque é nítida a diferença social, socioeconômica de um povo que está num território no extremo oeste do povo que está no território ao extremo sul do Pará. Então é preciso que nós tenhamos atenção para isto, porque o Pará precisa se desenvolver
se desenvolver com sustentabilidade e atento que, ao fazer políticas públicas, ele deve também combater as desigualdades intra-regionais, de modo que nós criamos políticas públicas de desenvolvimento que possam se sintonizar dentro de um projeto do Pará como um todo. Eu acredito no planejamento, eu acredito numa visão de futuro. Aqui, essa região dos Caetés, quando a gente sempre vem a Bragança, a gente não pode deixar de lembrar que aqui havia um deputado que sempre falava de uma rodovia ligando o Pará ao Maranhão, transoceânica. Pela transoceânica, né? É o Gerson Pérez. O Gerson Pérez, né? O Gerson Pérez. E essa rodovia acaba sendo falada, sendo lembrada, mas não é materializada como um projeto. E nós temos esses desafios do Brasil. Você vê nos Estados Unidos, um país federativo como o Brasil, um país de forte autonomia local, de forte autonomia dos estados, quer dizer, cada estado tem o seu código penal, coisa impensável no Brasil. Cada estado tem sua forma de organização da justiça. E, dizendo isso, trago um pouco para a minha praia, mas isso se aplica a toda a realidade. E também onde há um federalismo, uma autonomia tão grande que é um federalismo onde as relações entre estados são muito fortalecidas. E nós precisamos também fortalecer essas relações interfederativas do Pará com o Maranhão, do Pará com o Amazonas, do Pará com o Amapá, do Pará dentro da região norte, do Pará como fronteira setentrional do Brasil, que tem uma fronteira que não é só nacional, mas uma fronteira que também é internacional. E quando eu falo de fronteiras, eu não posso deixar de pensar em comércio. Fronteira é trânsito, fronteira é comércio, fronteira é troca, fronteira é posto de transação. Né? Não é só a ideia da segurança. E não se faz segurança em fronteira se não houver também trocas e intercâmbios de natureza comercial, se não houver fluxo econômico nessas fronteiras. E o Pará não tem uma política para as suas fronteiras, e eu falo isso de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista comercial, nem para as suas fronteiras internacionais, nem para as suas fronteiras subnacionais. No caso aqui, nós estamos próximo de uma fronteira do Pará com o Maranhão, e nós precisamos pensar projetos de desenvolvimento econômico e estabelecermos o consenso com a gestão do Maranhão. E projetos grandes de logística, como seria a rodovia transoceânica. O Pará precisa de logística, sabe? Além disso, o Pará precisa pensar em logística. Nós precisamos dedicar parte considerável dos recursos públicos do Pará, e aqueles que são captados com a União, com as suas agências de fomento, ou através de repasses voluntários ou vinculados da União com o Estado, as receitas da União, nós precisamos investir em logística, inclusive aquela com parceiros privados, sejam eles nacionais ou internacionais, através das parcerias públicos-privadas. É fundamental pensarmos a riqueza do Pará, mas pensarmos como fazer para que este Pará seja grande. Se nós não tivermos a capacidade de pensarmos com complexidade a nossa realidade, nós teremos esse Pará condenado a ter riqueza, mas viver sob pobreza. E nós precisamos romper esse ciclo. Esse ciclo, a mim, é muito perceptível que ele pode ser quebrado. Esse ciclo pode ser quebrado. Mas ele precisa ser quebrado a partir de um debate público, transparente, que priorize o desenvolvimento sustentável do Estado do Pará. Eu queria, até em forma de registro, para você que entrou agora, começou a nos assistir, eu estou aqui conversando com o Dr. Jarbas Vasconcelos, advogado, ex-presidente da OAB no Estado do Pará e secretário licenciado da Secretaria de Administração Penitenciária. Eu queria entrar um pouquinho nessa praia, né?
esses últimos dias a segurança pública tem sido bastante comentada, mas eu queria buscar lá do início. Como é que o senhor encontrou o sistema penitenciário do Pará? Estudar história e economia é bom para enfrentar o sistema penitenciário do Pará. O sistema penitenciário do Pará, isso era um sistema que não existia. Ele não existia, nem como sistema, nem como subsistema. Ele era uma coisa amorfa, inorgânica, que não parecia Estado. Porque se chamava Estado a estruturas que eram entregues ao crime e o crime dominava essas estruturas. Então, essas estruturas, a rigor, as unidades prisionais, elas não eram do Estado, elas eram do crime organizado. Tanto que o crime organizado chegou um momento que ele preferiu estar dentro das cadeias do que fora. Porque fora, o crime tem uma concorrência de mercado. E o crime perde muito na concorrência de mercado, perde soldados e perde inclusive generais do crime. Dentro da cadeia, a cadeia é cercada pela polícia militar. Então o crime, ao se instalar numa cadeia, dizia que aquela cadeia era da organização X, a outra cadeia da organização Y. Virava condomínio. E virava uma casa-mata, uma fortaleza, né, de um abrigo para aquela força criminosa. Então, o Pará, com isso, só poderia produzir o que produziu, especialmente no último governo. E sem falar do último governo, não estou aqui para falar desse ou daquele governante. O fato é que os governos, isso nos ensina, que os governos têm que racionalizar os problemas que se colocam à sua frente. E o problema do crime era um problema colocado para os governos que antecederam o governo Helder. Isto era uma condição não só pessoal, da família, da escola, do lazer de cada um de nós, do bem-estar de cada um de nós, é uma condição econômica. Porque a ONU entende que a segurança pública é um fator crucial que atrai investimentos. Ninguém vai querer investir num território dominado pelo crime. E nós vivemos uma pandemia antes do Covid. Se nós vivemos no governo Helder a pandemia do Covid, antes do governo Helder se vivia uma pandemia da violência. Todos os índices de violência crescendo. Quais foram os primeiros passos que foram dados? O primeiro passo foi estabelecer o controle das unidades prisionais, colocar o crime preso, de fato preso, de direito eles já estavam, precisavam ficar presos de fato, fazer cessar esse diálogo, essa comunicação entre o preso e o mundo aqui fora. Essa comunicação, que nunca não se encerrava, foi encerrada. E quando essa comunicação se encerra, Laís, o que acontece? Há uma queda de todos os índices de criminalidade. As organizações criminosas perdem seus cabeças. Um dos primeiros passos nossos ao chegarmos ao sistema prisional foi transferir as 100 maiores lideranças criminosas faccionadas do Estado do Pará para o sistema penitenciário federal. Então, com isso, nós seccionamos cabeça do corpo. Depois nós isolamos essas lideranças criminosas que ficaram em uma unidade de segurança máxima. Controlamos o acesso. Hoje o sistema prisional, as nossas celas não tem tomada, não tem qualquer instrumento elétrico dentro delas, e o preso tem o seu uniforme, um uniforme, o outro ele lava e fica guardando, ele vai trocando, e ele tem um kit higiênico. As nossas celas são limpas, não tem cheiro, e a cadeia é lavada todos os dias. O preso trabalha na manutenção da sua unidade, trabalha fora, por convênio. A ideia é de unidade produtiva, de um sistema prisional que produza e se torne autossuficiente. Aumentamos em escala exponencial o estudo, a leitura, e por isso estabelecemos unidades prisionais sob absoluto e estrito controle do Estado. Analfabetismo zero? Nós fizemos um programa
que levou a zerar o analfabetismo de todas as cadeias. Este programa, se você me perguntar qual foi a principal arma que você usou, fuzil, você usou bomba, o que você usou? Educação. Educação foi a principal ferramenta de controle. Não se faz segurança pública, sistema penal, sem respeito à dignidade da pessoa humana. Evidente que numa sociedade como a nossa, que especialmente aquela que forma a sociedade prisional, que é uma sociedade baseada em muita pobreza e muita miséria, e, portanto, num alto índice de analfabetismo, de baixo nível de estudo, de formação formal. Você tem presos que têm 3, 4 anos de educação formal, uma grande parte analfabeto. Para você mudar esse sistema, é como se você chegasse numa sociedade aqui fora. Como é que eu mudo? Através da educação. Lá dentro não podia ser diferente. Foi através da educação. Então fizemos um programa que é com o Ibrahima, criamos um método de alfabetização, formamos os próprios presos que tinham um nível formal de instrução para que eles alfabetizassem outros presos, e com isso nós erradicamos o analfabetismo. Depois criamos vários programas e que funcionam até hoje para erradicar o analfabetismo funcional, que é uma praga da nossa sociedade. Nós temos falta de capacitação. A pessoa que sabe ler e escrever, mas ela não sabe interpretar o que escreve. O que eu estou falando aqui é muito sério, porque vale para dentro da cadeia, mas vale para fora. Eu me refiro ao trabalhador que ele lê o manual de uma máquina, ele escreve para um outro trabalhador, para o seu empregador, um requerimento pedindo alguma coisa, mas ele não compreende aquilo. Ele não tem crítica, massa crítica daquilo. Então esse é o analfabeto funcional. E nós criamos vários programas para isso, com cinema, com arte, com teatro, com música, com leitura, levando professores, levando críticos para dentro da cadeia, para darem aula, para darem palestra, para fomentar debate. Nós temos um programa na cadeia espetacular, do meu ponto de vista, que é passar um filme, normalmente um crítico de arte, um jornalista, uma pessoa do cinema, como é o Cassim, que é seu amigo, vai lá dar palestra sobre aquele filme, passa o filme, ao final se assiste ao filme e se escreve uma redação sobre ele. Portanto, isso leva com que o analfabeto quebre o seu analfabetismo funcional, e ele passa a ser uma pessoa que lê, interpreta, que se comunica, que tem capacidade dialógica. Isto muda o perfil da cadeia. Hoje nós criamos em Americano, o nosso governador criou, a nossa única zona econômica de produção de bens e serviços, chamada ZESE, Zona Econômica de Santa Isabel, que é uma zona que tem até 98% de incentivo fiscal do Estado, do município, e tem a mão de obra prisional qualificada. Para vocês terem uma ideia, falando em números, Alailson, esse ano nós tivemos 3.746 ou 476 presos que fizeram o Enem. Ou seja, presos com segundo grau. Quase 4.000 presos com segundo grau. Nós temos hoje 323 pessoas privadas de liberdade com nível superior, fazendo faculdade, com ensino à distância. E aqueles do semiaberto frequentando presencialmente. Portanto, nós temos uma massa carcerária hoje cujo perfil de formação profissional foi alterado radicalmente e que pode servir agora como mão de obra a impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado. Eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre esse programa, esse projeto da zona industrial, zona a maior área contígua na região metropolitana de Belém é o complexo prisional de Americana. São 50 hectares. 50 hectares? Dos quais nós ocupamos hoje apenas 20. Então sobram 230 hectares. São 50 ou são 250? 250. Nós ocupamos 20, sobram 200 e destinamos à produção. Certo. Então qualquer empresário
pode Está chegar... sancionado já? Já, é lei. Foi um projeto de lei. Nasceu quando? Foi ano passado. O nascedouro também é da sua gestão? É da nossa gestão, Então, o CONFAS aprovou esse diferimento fiscal. Certo. Portanto, não tem nenhum problema legal desse ponto de vista. Certo. Não, mas o Estado X pode impugnar. Não tem isso. O município de Santa Isabel também a fez aprovar legislação semelhante para a redução de todos os tributos municipais e também estabeleceu incentivos de aporte de políticas públicas, assim como o Estado. E qual é o benefício disso? Qual é a importância estratégica disso? Para isso, o Pará é o único estado na região norte que não tem uma zona franca. O Amapá tem zona franca. Manaus. O Manaus, que é o mais antigo, né? Tem zona franca. Todos têm uma zona franca, menos o estado do Pará. Este projeto, para mim, a meu ver, ele tem a qualidade de uma zona franca, como polo de atração de investimento. Por quê? Porque, apesar dele não ter incentivos fiscais da União, e para uma produção industrial é importante a redução do IPI, por exemplo, mas ele tem uma redução importantíssima, que mesmo na Zona Franca não tem, que são as contribuições sociais, as contribuições patronais. Por quê? Porque a mão de obra prisional, se você paga uma bolsa. De acordo com o projeto, ele paga só tem um percentual mínimo, né? Ele paga uma bolsa de um salário mínimo. Ou seja, 1.200. Esse é o valor da mão de obra. R$ 1.100, nada mais 3% de previdência. Não tem outra contribuição social. Então, com isso, se você for perguntar aqui agora para alguém que é empresário, qual é o maior problema da sua empresa? Ele vai dizer encargos trabalhistas. E lá não tem encargos trabalhistas, e, portanto, compensa o benefício fiscal dos tributos da União que tem na Zona Franca. Então, para mim, a Zona Econômica de Santa Isabel é a Zona Franca do Pará. Eu conheço o projeto, estive lá, fui recepcionado lá pela sua equipe. Estou lhe provocando muito. Sim. Porque a gente eu queria que a gente parasse de falar assim, só para o empresário. Ele já está ele percebe, o empresário ele tem a sacada, ele vê muito rápido. Eu queria que o senhor discorresse bem para que a população, principalmente quem tem parentes, né, carcerários, enfim, quem mora em Santa Isabel, naquela região, os benefícios, a geração Sim. de emprego, o quanto é fantástico. Eu estou lhe provocando porque este projeto é fantástico. Eu espero muito, torço muito, né? Nós temos um projeto dando entrada lá e quero muito que ele dê certo. Sim. Porque eu sei o avanço que vai ter o nosso estado e eu queria que o senhor discorresse bem sobre ele. Lá no âmago eu vou lhe dizer o seguinte, nós temos um fundo chamado Fundo Penitenciário, que nós no sistema prisional no Brasil tivemos uma experiência exitosa e apelidamos ele de fundo rotativo, que é o sistema de Santa Catarina. Quem está nos ouvindo pode depois ir na internet colocar o sistema prisional de Santa Catarina, por exemplo, em Curitibanos, que vai encontrar uma aparência arquitetônica que não lembra a prisão, lembra uma fábrica, porque lá todo mundo trabalha. E o que é que acontece com isso? Desse R$ 1.100 que a empresa paga para o apenado, na verdade, fica com o apenado para quando ele sair em definitivo, um quarto. O outro quarto é para o Estado reinvestir na formação dele próprio, de mão de obra. E a metade vão para as famílias em situação de vulnerabilidade social, que é a quase totalidade da massa carcerária. Portanto, você cria uma bolsa social, que é a maior bolsa social do país, maior do que a do Brasil, maior do que qualquer bolsa, porque hoje seria R$ 550. E aí você concorre para que aquela família do apenado não receba a bolsa do crime. Porque você sabe que o crime organizado paga a bolsa para as famílias de quem está preso, com a condição de que eles trabalhem para o crime. Quando você falava no Pará, há 4 anos atrás, que tinham 20 mil presos, você pode contabilizar que haviam 100 mil paraenses trabalhando de forma organizada e regular para o crime, porque a família de cada apenado daquele
trabalhava para o crime. Evidente que a sociedade paraense estava mergulhada numa violência. Quando nós estabelecemos esse corte, você cria imediatamente territórios livres e precisa ser ocupado pelo Estado. E a bolsa que é paga para cada apenado é fundamental para suas famílias, para alavancar projetos de empreendedorismo, para alavancar estudo, curso de formação, etc. O governo Helder trabalha com essa visão de interseccionalidade e transversalidade de políticas públicas. Um exemplo disso são os programas do Usina da Paz, Use Paz, né, que vai ocupando territórios que antes eram dominados pelo crime e estabelecendo alternativas econômicas, sociais, de sobrevivência que não seja aquela a partir de uma visão de uma organização criminosa. Então, aquela pessoa que está trabalhando, ela trabalha para si e ela vai ter uma bolsa ou acumulado, uma poupança para quando ela sair, portanto, aquilo é um estímulo poderoso para a pessoa que está presa, e um estímulo poderoso porque aquele seu trabalho está se revertendo de modo imediato na vida da sua família, do seu filho, da sua esposa, né? Daqueles que ele mais ama na vida, que vão ter uma trajetória diferente a partir daí da trajetória daquela pessoa que está ali condenada. Então, isso tem um poder transformador muito grande. Nós acreditamos que isto é uma medida poderosa para redimir as pessoas, para realmente ressocializar. Quando me pergunto, você acredita que uma pessoa que cometeu o crime, que foi de uma organização criminosa e etc., pode se recuperar, pode se redimir, pode voltar cidadão para a sociedade? Eu tenho absoluta convicção disso, Laílson, porque eu tenho visto esse pouco tempo de experiência, 3 anos e meio, pessoa que entrou analfabeto do sistema, está hoje cursando faculdade. Está cursando faculdade, porque nós encurtamos os prazos de formação e ele está cursando faculdade, está trabalhando, a sua família está recebendo uma bolsa. Né? A gente tem um programa chamado Papo de Rocha e Conquistando a Liberdade. É um programa que vai às escolas. Então as pessoas trabalham reformando, pintando as escolas, etc., de segunda a sexta. Quando chega sexta-feira, normalmente elas estão descaracterizadas, não estão com o uniforme do sistema, e elas vão dar uma palestra para os alunos. E aí os alunos vão perceber que aquelas pessoas que eles estavam vendo trabalhando não eram trabalhadores, abre aspas, fecha aspas, comuns, eram presos. E eles vão narrar a sua trajetória que levou para o crime. Quando eu levei o diretor do Departamento Penitenciário Nacional para uma desses eventos lá no Icuí, antes de ter a Usina da Paz em Icuí, pois bem, o filho do preso estudava naquela escola e ele, preso, tinha estudado naquela escola. Foi uma manhã, não preciso dizer. Comovente, né? Comovente, de muito choro, de muita lágrima, porque ele estava ali trabalhando para que o filho dele continuasse estudando. E ele não queria, evidentemente, que o filho dele encontrasse com o mundo das drogas, do tráfico, e tivesse a mesma condição que ele. Então, esse é um exemplo que eu estou lhe dando, real, de vida. Eu tenho hoje uma pessoa que está trabalhando na cenografia de ópera no Teatro da Paz. E outros estão habilitados. A Semana de Ópera do Teatro da Paz de setembro do ano passado, toda foi montada dentro do sistema penal. Visagismo, cenotecnia, cenografia, os figurinos, todo o ambiente foi feito lá. Nós levamos todas as famílias, inclusive das mulheres e homens que trabalharam, para assistir a primeira montagem de uma peça de ópera lá no Teatro da Paz. Pessoas que nunca tinham pisado aquele ambiente cultural. Então, quando nós falamos na convicção de que o trabalho, a arte, né, a educação libertam e redimem o homem e a mulher, é porque nós percebemos isto no fazer diário.
E este projeto econômico que nós estabelecemos, que o governador Helder estabeleceu no complexo de Santa Isabel, ele é paradigmático. Eu tenho certeza que ele pode ser replicado em qualquer estado do Brasil e em qualquer país. E eu tenho convicção de que ele vai dar muito certo e que vai mudar a realidade do sistema penal. O sistema penal, quando eu cheguei em 1º de janeiro de 2019, ninguém queria sentar na cadeira de superintendente da SUSIP. E eu sentei naquela cadeira com o governador Helder já me nomeando como secretário extraordinário de assuntos penitenciários. Até falaram da época, as colunas, que isso era uma vaidade minha, para não ser chamado de superintendente. Mas, na verdade, era uma mudança de chave. A doutrina da segurança pública do Estado havia mudado. E a percepção de que um setor fundamental e imprescindível para a segurança pública, porque se você não tiver um sistema penal sob controle e devidamente cuidado, é populismo, é bobagem você dizer que está fazendo segurança pública. Daí que surgiu a mudança SUSIP para a SEAD. Daí transformar a SUSIP em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Não seria uma vaidade nem do governador e muito menos minha. E se fosse que toda a vaidade desse tipo de resultado? Né? Mas, na verdade, era condição para nós mudarmos a segurança pública que estava caótica. Nenhum governo, Alailson, experimentou, nas últimas décadas no Pará, sequer o congelamento dos índices de violência. Todos os índices de violência vieram crescendo de governo para governo. Era aquela tarefa que você votava em alguém para governador sem pensar assim, bem, se eu pensar em segurança, eu não voto em ninguém porque ele não vai dar conta. O governo Helder é o primeiro governo que deu conta e está dando conta da segurança pública no Estado. Né? Os índices de criminalidade caíram no mês passado, e quando eu digo caíram é porque eles se mantêm estáveis, vários índices são maiores do que esse, caíram 41%. Esse é o índice, é o platô, é o patamar que tem se estabilizado a queda de todos os índices de violência. E, doutor, ao que se atribui acontecimentos como os das últimas 2 semanas no Pará? Estava tudo parecendo calmo, de repente dá Olha isso. Acendeu um flash, que inclusive esses flashes chegaram em Bragança. Veja bem, a minha saída do sistema iria provocar um movimento de tentativa de resistência do crime. O crime ia fazer um teste se a segurança pública ia manter o sistema prisional como ele está. E a resposta do nosso governador e de todas as forças da segurança pública foi inequívoca. Nós vamos manter como está. Não haverá retrocesso. Essas mortes aconteceram agora, foram 9 agentes de segurança pública mortos, a partir do dia 2 de maio até esta semana. Foram 4 policiais penais, 2 civis e 3 militares. 9. E 15 atentados por arma de fogo aos agentes de segurança. E a segurança pública respondeu como? Prendendo, cumprindo mandados, mantendo o protocolo e o procedimento dentro do cárcere e atacando os líderes dessa organização criminosa que patrocinou esses ataques no Rio de Janeiro. Prendendo e capturando também as suas lideranças nacionais. Esta forma da segurança pública agir de modo integrado, de modo firme, a partir de inteligência, não saindo à toa atrás de qualquer pessoa, de qualquer bandido, mas procurando identificar quem lidera as redes de organização criminosa, que são cabeças dessas redes. É a primeira vez que o Pará assiste esse tipo de doutrina posto em prática. A ideia que nós trabalhamos na segurança pública é a ideia de relevância. A polícia, nesse governo, tem prendido com muita eficiência. Prendido quem realmente deve ser preso, e o sistema penal mantendo preso quem deve ficar preso. Então, você vê que o sistema penal, nós diminuímos a população carcerária. Se nós fôssemos dizer assim, olha, no governo
futuro, tal, nós vamos diminuir a população carcerária. Alguém ia dizer assim, mas os caras estão loucos, como é que você... Tinha que prometer que ia construir mais presídios. Você está diminuindo a população carcerária, mas fazendo cair a violência. Como? Com inteligência. Né? Com mão forte, mas sobretudo com inteligência. Então, inteligência é de saber quem deve ser preso e quem deve ficar preso. Né? Não prender qualquer um, mas prender aquele que é responsável pelas escaladas de violência. Então, nós estamos diante de uma nova doutrina de segurança pública, uma doutrina de segurança pública que está sendo testada, mas a realidade mostra que esse teste dessa nova doutrina é bem exitoso. Né? Todo mundo sente e se sente mais seguro. Num momento como esse, o crime organizado reage, perde mais uma batalha, se enfraquece mais. Esse ataque do crime organizado cessou. Cessou. Em menos de 10 dias, pouco mais de 10 dias, 12, 13 dias, a segurança pública dominou os ataques e agora faz o crime refluir, o crime ser preso, o criminoso ser julgado, condenado, ataca ele fora do estado do Pará, numa articulação nacional, o que mostra a integração das forças de segurança do Pará com as forças de segurança em todo o território nacional. Como é que está o quadro funcional da SEAP hoje? A SEAP hoje tem 4.300 servidores, dos quais 3.000 são policiais penais. Uma das coisas que nós fizemos foi o investimento na valorização do servidor e na realização de concurso público. Nós agora estamos concluindo um concurso público que levará com que 100% dos nossos policiais penais sejam concursados. Todos devidamente treinados, armados, devidamente capacitados, adestrados, uma força, de fato, dentro da segurança pública. Quando nós chegamos, o policial penal não usava nenhuma arma. Então, acontecia na cadeia que o bandido que estava preso portava arma de fogo. E quem era o seu vigilante não portava arma alguma. Realmente um descalabro que acontecia na segurança pública do Estado. Eu enfrentei muitas manifestações de rua, dizendo, agora que o crime vai dominar porque estão armando os policiais penais. Aliás, nem policial penal existia o agente. E nós criamos o policial penal. E hoje você vê que as pessoas olham para as unidades prisionais, o sistema penal e dizem, é outro. Eu sempre digo assim, estou esperando uma passeata que venha até a SEAP para dizer, o secretário estava certo, dava certo. Então nós mudamos o sistema, hoje nós temos força, mas temos força na medida necessária. Não se faz segurança pública sem uma força dissuasória importante, porque isso faz parte da essência da segurança pública. Jarbas Vasconcelos tem uma grande trajetória no direito trabalhista, aí, em seguida convidado a assumir a SUDSIP, que depois virou o SEAP. E agora, quais são os seus planos para o futuro? Bem, eu quero dizer que depois da SEAP eu mereci até ficar descansando um pouco, porque a SEAP não é fácil não, é um desafio, mas eu acho que as coisas estão bem plantadas, estão bem solidificadas. Você vê, quando eu cheguei na SEAP, eu morria todo dia, um preso matava o outro. Eram 365 presos por ano mortos. Hoje, ninguém mata ninguém. Se você entra numa unidade prisional essa hora que nós estamos aqui, a unidade prisional está começando a ficar em silêncio, em repouso, já jantou, é hora da leitura, e encerrando as atividades, tem um silêncio. Você entra numa unidade prisional e as pessoas vão lhe dar bom dia, boa tarde, boa noite, vão lhe pedir licença, tem respeito, tem educação, disciplina. Então eu tenho a impressão que essas conquistas vão ficar, são fundamentais, é um legado. E agora eu vou me dedicar à campanha para uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Pré-candidato a deputado estadual, vou disputar uma vaga a partir desta visão, dessa história, dessa trajetória de alguém que vem de Monte Alegre, vem para Belém, estuda, dedica a sua vida ao trabalho e ao estudo e quer fazer do período eleitoral um momento importante para que a gente discuta grandes projetos para o nosso Estado. Eu continuo aqui com o Dr. Jarbas Vasconcelos, advogado
militante das causas trabalhistas, que agora está licenciado como secretário de Administração, secretário de Estado da Administração Penitenciária. Agora, já que o senhor oportuniza revelar essa pré-candidatura, para falar sobre a condição do nosso Estado, que é um baita de um produtor de energia, né? Nós temos Belo Monte, Tucuruí, né? Qual a sua visão? Por que a energia é tão cara no Pará? O que deve se fazer para proteger o consumidor? Pode pagar um preço justo? Quando eu fiz o meu segundo mestrado em Direitos Fundamentais, eu trabalhei a questão da desigualdade regional. O Pará, como todos os estados da região norte, são territórios colonizados duplamente pelo exterior e são colonizados pelo centro-sul do país. Uma dessas colonizações que estão expostas como uma fratura que não cura está na energia. Quando nós tivemos aqui, abrigamos aqui o primeiro grande projeto de produção de energia, que foi Tucuruí, e depois nós abrigamos o segundo e maior do que Tucuruí, Belo Monte, eu tive nesse segundo a oportunidade de ser o presidente da OAB. E naquele momento eu chamei para um seminário da OAB intelectuais de todo o país e conhecedores do setor elétrico nacional, para nós debatermos uma forma de compensar o estado do Pará pela energia que produz para o Brasil. E para o mundo, porque o sistema hoje é interligado e o Brasil se torna um exportador de energia, né? Qual é a forma de compensar o estado? E esses especialistas apontaram uma fórmula que eu levei ao governo da época, que eu era presidente, e se construía Belo Monte. E esta forma foi tornar o Pará proprietário de uma ação Golden Share, preferencial de Belo Monte. O que quer dizer isto? Que o Pará teria um percentual de toda a produção de energia de Belo Monte. O que o Pará poderia fazer com esta energia? O Pará poderia dispor essa energia para atrair novos investimentos. São Paulo tem energia, produz energia? Muito pouco. Não tem energia. São Paulo importa energia. Mas São Paulo é o estado mais rico. Quando uma empresa quer se instalar no Pará e em São Paulo, aonde ela prefere se instalar? São Paulo. O que é que o Pará tinha de diferencial para atrair essa empresa? Energia. Energia de graça. Se o Pará quisesse incentivar os produtores de fécula, de farinha de mandioca, ele daria energia de graça. Porque hoje o sistema é interligado. Eu dou energia para quem eu queira, dentro do Pará, fora do Pará. Na verdade, eu tenho aqui um mercado livre de energia, que é para grandes consumidores, mas não é para os pequenos consumidores. Eu posso consumir, eu deveria poder consumir energia de quem eu quisesse, da concessionária que me fosse mais barata. Este é um problema que nós temos que aprofundar na nossa legislação para nós fazermos a nossa energia mais barata. Mas eu quero lhe dizer assim, o Pará de Belo Monte teve uma compensação de 3,5 bilhões, que acabou. Que acabou. Os imóveis de Altamira custavam milhões na época da construção, e hoje você encontra imóveis abandonados na região de Altamira que serviram a Belo Monte. Certo. Como todo grande projeto que nós já tivemos aqui. Assim também Tucuruí teve uma parte da cidade abandonada depois da construção de Tucuruí. A mesma coisa Belo Monte. Então, a compensação que nós precisamos é ter energia. Esta é uma luta que pode ser retomada. Nós, paraenses, queremos uma compensação justa, uma parte da energia. Para quê? Para investir nos projetos que nós elegemos, que vão verticalizar a produção do Pará, vão verticalizar a produção do minério do Pará. Né? Você produz ferro e não tem uma indústria aqui. Né? Aquela pequena indústria do ferro. E a gente tem um exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais produz ferro, hoje produz menos do que a gente, é o segundo produtor de ferro, mas verticaliza. Mas lá tudo está verticalizado.
Minas Gerais tem ouro, mas lá está verticalizado. Produz diamante, lá está verticalizado. Por que que tudo que nós temos aqui não está verticalizado? Nós temos todos os minerais da terra no Pará. Isso falando só minério. Só A minério. gente vai para o nosso açaí, vai para o Claro, peixe, sim, vai vai. para tanta coisa. A pimenta do rei no cacau, Eu sempre falo que no Pará, classificação errada de commodities. Alailson, nós vendemos tudo no Pará a peso. A peso. Você falou aqui no açaí, né? Que é um produto já do mundo. Do mundo. E veja, nós produzimos açaí por quilo, por tonelada posterior, e o exterior faz desse açaí pelo menos 200 produtos, da indústria farmacêutica, cosmética, de alimentar, de tudo, de tinta, de corante. Olha a nossa boa mandioca. 500 itens. 500 itens. 500 itens. De 200 da açaí, a mandioca, a fécula vai para 200. E nós precisamos ter terroir. Nós, no Pará, precisamos ter terroir. Na Europa, tem o terroir, que é o território onde se produz o tipo de uva A, B, C e D, onde se produz o tipo de milho. Nos Estados Unidos, o algodão, o milho, né? Tudo é produzido em territórios de origem controlada. E cada um território produz com uma qualidade, com uma especificidade, com um valor. É absurdo quando se fala assim, o ferro do Pará é o melhor do mundo, e realmente é. Mas nós produzimos o ferro de lá dos Carajás, também na base da tonelada. Né? Mas quem compra, classifica o ferro. O nosso cacau vai para as grandes produtoras internacionais. Nossos filhos aqui, no Natal, vê um tablete de Godiva, Lindt, essas marcas importadas da Suíça, Toblerone, etc. A Suíça não tem um pé de cacau. Não tem um pé de cacau. Né? Porque não tem cacau. É interessante para ele. Você tem quem forneça aqui. E forneça barato, sem classificação, né? E nós compramos um tablete de cacau por o preço de uma produção de um agricultor nosso da Transamazônica de cacau. O açaí, a mesma coisa, a gente produz o açaí sem nenhuma classificação. Então, a gente não faz o mínimo e aí não industrializa, não diversifica a nossa cadeia produtiva. E é preciso, olha, isso sim, para concluir, dizer o seguinte: nós temos que enfrentar essas conversas nesse momento eleitoral. Claro. Não é possível a gente... É hora do debate, é hora do debate. O Pará, daqui a 5 décadas, vai começar a perder suas riquezas minerais, porque elas estão acabando, elas estão exaurindo. O Pará vai perder também as suas riquezas naturais e também da floresta. A floresta também ela tem o seu tempo. E será que o Pará só vai pensar em diversificar suas cadeias produtivas, verticalizá-las, dar a elas dinâmica e escala econômica, quando ele perder os seus recursos naturais? A hora é essa. Nós estamos vivendo um momento decisivo no Pará. Nós não temos mais do que 50 anos para fazer isso. Nós não podemos mais perder tempo. É preciso que a gente tenha uma cadeia produtiva do açaí, que a gente tenha uma cadeia produtiva da fécula de mandioca, uma cadeia produtiva do cacau, é preciso que a gente tenha uma cadeia produtiva do alumínio, assim por diante. A gente precisa ter os nossos vales industriais aqui, os nossos polos agroindustriais. E isso é pensar grande. O Pará é plenamente possível. O Pará tem um tempo de fartura que irá cessar. E nós precisamos nos apropriar disso antes que esse tempo de fartura cesse. Dando tudo certo com o projeto, o Pará vai poder contar com esse empenho, com esse conhecimento, com essa determinação, caso chegue à Assembleia Legislativa? Bem, eu estou me colocando aí à disposição. O meu voto é muito de opinião, né? Eu não tenho aquele cara, aquele político tradicional da base, mas o meu voto é opinião, e eu tenho a impressão que muitos paraenses comungam, mesmo sem ter o devido aprofundamento, sem ter o devido sentido crítico, mas sentem que é preciso que nós façamos da política uma arte de mudar vidas. Perfeito. E eu estou nessa caminhada para isso. Perfeito. Jarbas Vasconcelos, agradeço muito sua presença, sua participação neste que é um dia histórico, não tenha dúvida, né? Vai servir muito para a gente aí, para as nossas futuras gerações, para os nossos amigos do momento e aqueles que vêm depois. Esse primeiro podcast, WG Podcast, ele é lançado, né, com a sua presença. Eu queria dizer assim que é um motivo de muito orgulho estar aqui, confortavelmente instalado no seu estúdio,
e mais ainda o conforto não só físico, mas o conforto da alma de dialogar com alguém de excelência, de um pensamento refinado, como é você, Alanilson. Parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa. Agradeço, desejo toda boa sorte, dizer que adorei essa entrevista e ela será pauta, ela será nivelamento para tantas outras que vão passar por aqui. Obrigado, um abraço. Boa sorte. Desta forma, nós encerramos então o nosso primeiro dia, a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro podcast. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe e vá se inscrevendo no nosso canal, que daqui para frente tem muito mais.